Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna no grande expediente desta quarta-feira, dia 6 de setembro de 2017, para prestar conta da nossa viagem à cidade Imperatriz. Viajamos para a cidade Imperatriz na noite do último domingo, realizamos algumas visitas técnicas de inspeção no Rio Tocantins e ontem realizamos uma audiência pública sob a presidência do deputado Léo Cunha, presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Senhor presidente, ao chegar na cidade Imperatriz, eu não fui simplesmente para uma audiência pública ontem, na manhã de terça-feira, representando a Assembleia, representando os deputados, representando o Beto Coutinho, deputado Beto Coutinho, presidente da Casa. Eu não fui simplesmente participar de uma mesa. Deputado César Pires, como tenho tratado o Parlamento Estadual com muita responsabilidade, com muito zelo e com muito cuidado. Eu não ocupei o assento na audiência pública para fazer firula ou só para acompanhar. Eu precisava ter os elementos necessários para que eu pudesse dar a minha contribuição e a contribuição do Parlamento Estadual de forma responsável. E para isso, na manhã de segunda-feira, eu percorri a cidade Imperatriz. Eu precisava verificar a situação, já que à tarde iríamos fazer uma visita de fiscalização e de inspeção no Rio Tocantins, de forma oficial, pela Assembleia Legislativa, acompanhando a Comissão de Meio Ambiente, o deputado Léo Cunha. Deputado César Pires, a situação é muito mais caótica do que eu imaginava. É grave, é gravíssima. Percorrendo algumas ruas de Imperatriz, alguns bairros de Imperatriz, alguns trechos de Imperatriz, eu fui ao bairro Bacuri. No bairro Bacuri, é cortado por um pequeno riacho, chamado Riacho do Meio. Lamentavelmente, eu não encontrei mais o Riacho do Meio. Eu não encontrei um córrego. Eu encontrei um esgoto correndo a céu aberto. O Riacho do Meio se transformou em um esgoto a céu aberto. Não é mais riacho, não é mais córrego. Mais à frente eu percorri vários trechos do Riacho Bacuri. E também encontrei, lamentavelmente, esgoto correndo a céu aberto. Não existe mais Riacho Bacuri. E eu fiquei preocupado com aquela quantidade de esgoto. Deputado César Pires, eu verifiquei em vários trechos o cano das casas com os dejetos, fezes, urina, jogados diretamente no riacho, diretamente naquele esgoto correndo a céu aberto. E tudo aquilo corre e é despejado no Rio Tocantins, de forma in natura. E causou-me uma grande preocupação. Quando foi à tarde, nós fomos fazer uma visita de inspeção no Rio Tocantins, acompanhado do deputado Léo Cunha, presidente da comissão, vereador de Imperatriz, alguns técnicos da Prefeitura, do Estado, do diretor da KM Imperatriz. Deputado César Pires, paramos num determinado trecho, olhando o Rio Tocantins, e observamos uma linda cachoeira. Uma linda cachoeira. Ao longo do tempo se formou uma cachoeira. Mas o mais deplorável é que não era uma cachoeira de água, era uma cachoeira de esgoto. Uma cachoeira de esgoto sendo depositada no Rio Tocantins. Nós não fomos à cidade Imperatriz para julgar ninguém. Nós precisamos apontar os culpados, responsáveis. Nós precisamos compreender o que está acontecendo com o Rio Tocantins, com a cidade Imperatriz. Nós precisamos compreender o que está acontecendo da nascente do Rio Tocantins e todo o seu percurso. As cidades que banham o Rio Tocantins, ou melhor, que são banhadas pelo Rio Tocantins, bem como Imperatriz. Imperatriz não pode ser culpada e penalizada sozinha. Nós temos que também compreender o que acontece com as outras cidades que são banhadas pelo Rio Tocantins. Precisamos também ver a responsabilidade da hidrelétrica. Precisamos verificar o que acontece com o Rio Tocantins durante todo o seu trajeto. Mas também os graves problemas na cidade Imperatriz. E nós identificamos vários problemas. Dentre eles, mais de 20 dragas há mais de 20 anos, retirando areia do leito dos rios, ou do rio.
muitas construções nas margens do rio. Cadê o Ministério Público? Cadê a fiscalização? Denúncias de que comerciantes, políticos, empresários estão construindo as margens do rio Tocantins. Sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de preocupação. Vamos provocar o Ministério Público e vamos perguntar, solicitar ao Ministério Público quais foram as ações desenvolvidas, investigações para conter essa situação. Terceiro, o esgoto jogado, despejado de forma in natura no rio Tocantins. E depois dessa visita, dessa inspeção, fomos à estação de tratamento. E ficou a pergunta, uma cidade com quase mais de 250 mil habitantes, a segunda maior cidade do estado, quais os investimentos do governo do estado na cidade de Imperatriz? Eu fiquei com essa dúvida e com essa pergunta. Qual a cobertura de saneamento básico na cidade de Imperatriz? Fiquei com essa pergunta, fiquei com essa dúvida. Mas já tinha alguns elementos para levar para a audiência pública. E na audiência pública, eu fiz algum confrontamento desses dados. E solicitei, perguntei ao diretor da KM Imperatriz se existia algum relatório, um planejamento. Solicitei que mandasse, que enviasse à Assembleia Legislativa, à Comissão de Meio Ambiente. Deputado Antônio Pereira, eu pude demonstrar uma opinião minha, é um posicionamento meu. Eu fui atacado pessoalmente por um dos vereadores, mas até eu compreendo, eu defendo a população, o vereador defende o governador Flávio Dino. Inclusive com ataques pessoais, que eu havia saído de São Luís, postado uma foto no avião, passear de lancha em Imperatriz, totalmente descabível. Eu já o desculpei e já o perdoei. E pedi que ele não fosse leviano, não fizesse isso. Que eu sou muito responsável com a Assembleia Legislativa, com os meus gastos, com as minhas ações. Mas ele ficou irritado por dois motivos, deputado César Pires. Primeiro, que eu pedi ao diretor da CAIMA, se ele tivesse habilidade com o governador, e também com o presidente da Câmara, vereador Zé Carlos, se ele tivesse habilidade com o governador, eles pudessem ter a possibilidade de reaver as minhas emendas de 2015 que não foram pagas, 3.150.000 reais, e as emendas de 2016 que não foram pagas, não era do deputado Wellington, Carlos Wellington de Castro Bezerra, pessoa física, mas do mandato do deputado Wellington que não foram pagas. Se eu tiver como reaver, eu destino esses 7.300.000 para a KM Imperatriz. Se eu tiver como reaver, está à disposição. Faço um documento oficializando isso. E além disso, em 2017, destinei mais 500.000 reais para a KM Imperatriz. E ainda destinando as emendas de 2018, mais 2 milhões da KM Imperatriz. Então não fui com falácia para a Imperatriz. Eu fui para encontrar as falhas, os problemas, mas também apontar caminhos. E quando eu falei de orçamento, de dinheiro, eu me coloquei à disposição. Eu fiz a minha doação para que pudesse ajudar a cidade de Imperatriz. Eu toquei numa ferida que talvez os comunistas não quisessem ouvir. Deputado César Pires, eu fiz duas citações. Primeiro, eu mostrei que o governo Flávio Dino tem sido irresponsável com a cidade de Imperatriz. Mas antes de falar que o governador Flávio Dino era irresponsável, eu justifiquei a palavra irresponsável. Porque o que é ser responsável? Responsável é ter comprometimento nas suas ações, nos atos. E o homem público tem que ser responsável. Responsável com o dinheiro público, responsável com as suas ações. E o que é ser responsável? É a negação da responsabilidade, da falta de comprometimento, de não ter responsabilidade. E foi isso que o governador Flávio Dino fez. O governador Flávio Dino, eu vou passar isso para a imprensa. O governador Flávio Dino tinha no demonstrativo da evolução da despesa do Tesouro do Estado em 2015, era de 127 milhões para a CAEMA. Em 2016, aumentou para 251 milhões de reais. Em 2017, diminuiu para 22 milhões de reais. Senhoras e senhores, é um absurdo reduzir, nesse demonstrativo oficial do governo do Estado, da CAEMA de 251 milhões para 22 milhões de reais, é um absurdo. Em contrapartida, deputado César Pires, aumentou de 24 milhões em 2015 para 48 milhões em 2016, o orçamento da Secretaria de Comunicação. E aumentou novamente em 2017 para mais de 50 milhões de reais. E já suplementou em 2018
em julho de 2017, mais 9 milhões para a Secretaria de Comunicação. E talvez eu tenha tocado na ferida, porque eu falei uma seguinte citação. Fiz a seguinte citação. Ao invés de suplementar mais de 9 milhões a Secretaria de Comunicação, já que a Secretaria de Comunicação é dirigida por um secretário que já foi secretário Imperatriz, tem tanto amor por Imperatriz, ele poderia ter dito ao governador Flávio Dino, governador Flávio Dino, eu não quero esses 9 milhões para a minha secretaria, deixe esses 9 milhões para a KM Imperatriz, que a KM Imperatriz está precisando. Senhoras e senhores, o governador Flávio Dino disse que fez investimento de 540 milhões no programa Mais Saneamento, e é prioridade do governo. Senhoras e senhores, 540, 570 milhões não é um investimento, é tudo. É a folha de pagamento, é a previdência. Nesse demonstrativo também do governo do Estado do Maranhão, a dotação da unidade sanitária para a CAEMA, vejam só, para a coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário, só são 6 milhões e 500 mil reais, deputado César Pires. Eu não estava em São Luís, estava em Imperatriz, mas tomei conhecimento do pronunciamento do deputado César Pires. E eu quero fazer minhas palavras do deputado César Pires na manhã de ontem. Passando os cumprimentos do deputado César Pires, ele dirigiu a palavra a Carlos Rogério Araújo, presidente da CAEMA. Em nome da comunidade timbirense, haja vista a inação, a inoperância e a incapacidade de resposta da CAEMA em relação a Timbiras. Timbiras hoje, presidente, sequer tem água potável. Não é de hoje que a comunidade daquele município faz apelo, faz reclamações à CAEMA, que permanece de braços cruzados, sem dar resposta à inquietação daquela comunidade. Continua o deputado César Pires durante o pronunciamento ontem. Alardeia-se que, de certa forma, o governo do Estado está patrocinando inúmeras ações, mas se esquece de fornecer um dos elementos básicos e até bíblico, que é a própria água para a sobrevivência humana. Continua o deputado César Pires. Vejo, portanto, o governo desleixado, sem compromisso, vendendo de ordem equivocada uma mídia, sem que, na verdade, esse resultado venha alcançar a sociedade. Eu estou me referindo, senhor presidente, água, nada mais do que água. E esta casa continua a se curvar diante da situação como esta. Eu já me cansei de ir àquela CAEMA, de reivindicar, e de braços cruzados não fazem nada. Deputado César Pires, não é só Timbiras. É São Luís em vários bairros. É Imperatriz, eu estou vindo de lá. Não tem cobertura básica, não tem saneamento básico. O governo, através da CAEMA, diz que tem 25% de cobertura. Solicitei ontem, vou solicitar de forma oficial a CAEMA, que ele possa me comprovar, para que a gente possa auditar. Porque, doutor deputado César Pires, como nós temos 100% de uma cidade, e ele diz que tem 25% de cobertura, e como nós vamos comprovar? É o governo que diz. Mas como? Parlamentar, fiscalizador do dinheiro público, do executivo, como nós vamos poder comprovar isso? Existe uma auditoria? Como nós podemos auditar, comprovar, saber se é verdade, não só propaganda? Porque o deputado Hélito não acredita mais. O deputado Hélito não acredita por quê? Porque o deputado Hélito já passou dessa fase da enganação. O deputado Hélito votou no governador Flávio Dino em 2006 para deputado federal. Votou em 2008 para prefeito de São Luís. 2010 foi candidato a deputado federal pelo PSL, na base da governadora Rosiana Sanei. Não me senti à vontade para pedir voto para a Rosiana. Não usei santinho, não usei material, mas pedi, votei em Flávio Dino para governador em 2010. Em 2014, não só pedi voto, não só votei, como era da base do governador Flávio Dino. Passei 2 anos na base do governador Flávio Dino. Mas eu não posso compactuar com mentiras. E uma delas foi verificar o governador publicando na sua rede pessoal, que até então achava que era mídia, que era comunicação, mas na sua rede pessoal, perguntando à população se a reforma lá no Sintra estava boa, se estava bonito. E eu fui ao Sintra e verifiquei as grades enferrujadas e verifiquei vidros quebrados. Ali caiu a máscara, ali caiu a ficha. Não tinha mais como continuar acreditando. E temos verificado muitas outras mentiras. E, em alguns momentos, não dá para acreditar se é o governador, se é o secretário de comunicação.
Quem está fazendo isso? Infelizmente. Mas, governador, a reclamação com relação à água em todo o estado do Maranhão é notória, é visível. E eu fui à cidade de Imperatriz e não fui leviano. Eu fui ao Riacho do Meio, fui ao Riacho Bacuri, fui ao Riacho Cacau. Participei da audiência com conhecimento de causa. Verifiquei em loco. E solicitei de forma responsável ao diretor da CAEMA informações, dados, para que nós pudéssemos subsidiar os nossos trabalhos e as nossas ações na cidade de Imperatriz. Nós vamos provocar o Ministério Público e cobrar do Ministério Público as ações com relação ao governo do Estado. Porque o governo do Estado tem sido omisso na cidade de Imperatriz. Foi corrigido o problema de uma bomba, foi corrigido o problema de água. Nada mais do que obrigação. Nada mais do que obrigação. E a cidade de Imperatriz pede socorro. O Rio Tocantins pede socorro. E eu tenho a coragem para falar. Eu tenho a coragem para discutir. Eu tenho a coragem para defender a cidade de Imperatriz. E me perguntaram se eu não ia elogiar as obras, as benfeitorias. Nada mais do que obrigação. E deputado César Pires, como Vossa Excelência falou, o que se trata na mídia, diferente da realidade. Existem 3 tipos de governos. O governo de Estado e a política de Estado. A política de governo e a política de poder. Eu não fiz parte de legislaturas passadas. Eu não podia cobrar no passado. Posso até cobrar do Ministério Público as ações de investigações do que aconteceu no passado. Mas eu não posso cobrar do passado. Eu não podia ter cobrado no passado. Sou parlamentar da legislatura e vou cobrar no presente. Cobro para que fiscalizem, para que os responsáveis possam ser punidos, para que possam ser responsabilizados pelos seus atos. Mas sou deputado nessa atual legislatura. Tenho que fiscalizar na atual legislatura, com olhar voltado para o presente, para que possamos corrigir para o futuro. Mas o que temos verificado é que não existe política de Estado, deputado César Pires. Em alguns momentos, política de governo. Mas o que temos verificado é política de poder. O que é política de poder? Não é um governo que está preocupado com as futuras gerações. É um governo que está preocupado em entregar fardamento escolar, deputado César Pires. Entregar fardamento escolar. Quem entrega fardamento escolar é o diretor de escola, é o professor, é o auxiliar administrativo. Para entregar fardamento escolar, quem entrega é o governo do Estado. Quem entrega é um secretário que é candidato a deputado estadual ou federal. É uma grande quantidade de pessoas. Um deputado se vangloria de entregar chaves de ambulância, chaves de viatura. Não queremos política de poder. Não queremos política de governo. Queremos política de Estado. Que fique para a posteridade. Nós queremos que permaneçam nesta casa, servidores desta casa, as ações para esta casa, as ações da saúde, na educação, no transporte, ações que permaneçam. O governo mudou a logomarca da governadora Rosiana Sarney para uma logomarca que o identificasse. Por que não colocou a logomarca do governo do Estado do Maranhão? A mudança não chegou, senhoras e senhores. A primeira mudança que o governador Flávio Dino podia ter implementado para mostrar que era diferente, para mostrar que não é mais do mesmo. A primeira coisa que ele deveria ter feito não era ter usado logomarca particular, logomarca que identificasse o seu governo, mas logomarca que identificasse política de Estado. Era para ter usado a logomarca, o brasão do governo do Estado do Maranhão, o brasão do Estado que identifica o hino, o brasão, o amor de cada cidadão pelo Maranhão. Não uma logomarca que será trocada no futuro, que será repintada no futuro, quando o governo for substituído. E eu pergunto, qual a mudança do governador Flávio Dino? Nenhuma. Algumas outras ações pontuais, nada mais do que a obrigação. Foi eleito para gerir, para administrar o dinheiro público. Então, senhoras e senhores, eu trago aqui a decepção. São convicções minhas, que eu consegui captar, da cidade de Imperatriz, do descaso com a saúde pública, o descaso
com a saúde básica, que ela pode ser contida lá com o saneamento básico. O rio Tocantins pede socorro. A cidade Imperatriz pede socorro. E não adianta simplesmente vir falar firula. Não queremos propaganda. A cidade Imperatriz não quer propaganda, quer ações. Quer ações do governo do Estado. E eu solicitei, inclusive, deputado Antônio Pereira, que ao fazer saneamento básico nas ruas de Imperatriz, que priorize as margens, as proximidades do Riacho do Meio, do Riacho Bacuri, para que possamos retirar esses canos de esgoto jogados para o leito do rio. E eu pergunto, quem aqui veio reclamar isso? Quem Imperatriz na Câmara Municipal veio reclamar isso? Eu não fui para afrontar nenhum deputado, pelo contrário. Eu fui para realizar uma atuação do Parlamento Estadual. Eu fui pela Comissão de Meio Ambiente desta casa. Eu tenho sido assíduo, pontual e responsável nas minhas colocações, nos meus posicionamentos. Mas é inadmissível que um governo do Estado que aumenta pelo seu demonstrativo o orçamento da Secretaria de Comunicação de 24 milhões para 48 milhões e depois para mais de 50 milhões de reais, e reduz da Secretaria da Mulher, reduz do esporte. Senhoras e senhores, está aqui no meu gabinete a jovem Larissa, de 13 anos, uma adolescente que constantemente vai vender água nos retornos para participar de competição. Foi assim em São Paulo, foi assim em Teresina, foi assim em Fortaleza, e vai começar a vender água agora para participar de um campeonato internacional em outubro, em São Paulo. Reduzir o orçamento do esporte e não ajuda o Sampaio, o Moto, o Maranhão, o Cordino. Deputado Sérgio Frota, só Deus e Vossa Excelência conhece a sua dor em defesa do esporte, em defesa do Sampaio e o quanto o senhor tem sofrido. Falta de apoio. Mas tem uma placa lá no estádio, ninguém me contou. Eu não sou leviano, eu vou lá e comprovo, eu vejo. Tem uma placa no estádio Castelão. Eu frequento o estádio e assisto aos jogos da Bolívia, do Moto, todos os times. Respeito a todos. Muito embora eu seja boliviano, mas eu respeito todos os times e defendo todos. E tem uma placa lá, Governo do Estado, em defesa do esporte. Mais à frente tem uma outra, que ela diz, 300 escolas dignas. Ela não diz que vai ser construída no futuro. Ela diz que já foram construídas 300 escolas. Ou seja, um governo de propaganda, 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 de propaganda. Eu estou concluindo o relatório, e na semana que vem eu vou apresentar o relatório, e vou solicitar, já que o secretário de Educação disse que eu não vou lá falar com ele, eu vou solicitar que ele venha até a Assembleia e preste esclarecimentos, não só para mim, não só para o deputado Hélito, mas para a Comissão de Educação desta casa, para todos os deputados, para o Poder Legislativo. E não é nenhuma afronta, é um convite. Não é nenhuma afronta, é prestação de contas do poder ao Poder Legislativo. Assim como eu estou prestando contas do que eu fiz na cidade de Imperatriz, das minhas ações na cidade de Imperatriz. E faço com coerência, faço com responsabilidade. E foi isso que eu fui fazer na cidade de Imperatriz. E trago aqui, a cidade de Imperatriz, os encaminhamentos da audiência pública realizada ontem. Solicitamos o mapeamento dos principais afluentes do rio Tocantins. Solicitamos e cobramos a articulação de todos os municípios que envolvem a bacia do rio Tocantins. Abro aqui uma aspas e parabenizo o senador Roberto Rocha pelo trabalho que vem desenvolvendo em defesa dos rios no estado do Maranhão. Independente de lado, de bandeira, parabenizar o deputado Roberto Rocha, que tem tido a coragem para discutir a situação dos rios no estado do Maranhão, coisa que o governo do estado do Maranhão não teve. Monitoramento e fiscalização dos pontos de cooptação, consumo humano, fins agropecuários e industriais no rio Tocantins. Articulação de políticas públicas nacionais de prevenção ao desmatamento, junto ao governo federal, junto ao Ministério do Meio Ambiente, para que possamos conter isso juntos. Articulação de estudo planejado de recursos hídricos
por parte do governo do Estado do Maranhão de forma sistemática e não isolada. Cobramos da CAIMA e vamos cobrar para que apresente à Assembleia Legislativa do Maranhão esse estudo planejado de recursos hídricos. Inclusive, infelizmente, fizeram uma crítica durante a audiência da ausência dos consultores legislativos de meio ambiente desta casa. Mas eu peço desculpas, em meu nome, e deputado Léo Cunha, que a falha não são dos consultores. A falha, na verdade, foi da comissão, foi nossa, e não ter requisitado os consultores legislativos de meio ambiente para participarem. Mas vamos colocar efetivamente a participação dos nossos legisladores de meio ambiente, dos nossos consultores de meio ambiente, nessas articulações. Inclusive, já abro um parênteses, já estamos solicitando uma visita em loco, uma visita lá no local, deputado César Pires, para nós verificarmos a situação das lagoas da Alumar, em São Luís, contaminando o nosso lençol freático, e que nós não sabemos como se encontram essas lagoas. Estamos solicitando uma fiscalização com técnicos da UEMA, da UFMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do Estado do Meio Ambiente, Comissão do Meio Ambiente, para que possamos fazer uma fiscalização direto nas lagoas da Alumar e uma audiência pública para tratar desse tema de suma importância para a cidade de São Luís, para o Estado do Maranhão. Continuando os encaminhamentos de ontem. Discutir e efetivar a rede de canalização de esgoto no Riacho Bacuri, no Riacho do Meio. O governo do Estado precisa se pronunciar urgente, revitalizar e socorrer, resgatar o que existe ainda do Riacho Bacuri e do Riacho do Meio em Imperatriz. Solicitar relatório da CAIMA com as atividades desenvolvidas pelos 4 ETs e respectivos riachos vinculados. Vamos solicitar da CAIMA, deputado César Pires, um relatório completo. Não me interessa de gestões anteriores. Gestões anteriores devem ser penalizadas, culpadas pelo Ministério Público. Preciso, do primeiro dia de gestão do governador Flávio Dino, até o dia de ontem, até a audiência, quais as ações do governador Flávio Dino com a CAEMA na cidade de Imperatriz. Todas as ações e investimentos, com a dotação orçamentária, com licitação, com tudo que foi gasto e foi pago na cidade de Imperatriz. Não com propaganda, mas com relatórios. Encaminhar ofício também, aqui eu vou comprometer com as apropriações indevidas, a edificações mais do rio. Falei pessoalmente com o promotor, vou encaminhar o promotor, para saber do promotor quais as providências tomadas com as edificações e com as apropriações indevidas no leito dos rios, no leito do rio Tocantins. Não tem como fazer mais nada no Riacho do Meio e no Riacho Bacuri, mas no rio Tocantins ainda tem como ser feito. E qual o posicionamento do Ministério Público? E a denúncia de comerciantes, políticos, empresários que estão se apropriando dos leitos dos rios, das margens dos rios. Quais foram os procedimentos adotados pelo Ministério Público na cidade de Imperatriz e no rio Tocantins? Vamos oficializar no Ministério Público em Imperatriz. Cobramos da Prefeitura de Imperatriz e cobramos da Câmara Municipal de Imperatriz. Não dando atribuições à Câmara Municipal, pelo contrário, nos colocamos à disposição, tanto a Assembleia quanto a consultoria da Assembleia, mas que possa discutir o plano diretor do município de Imperatriz, para que possa conter, de forma discriminada, essas construções na cidade de Imperatriz, e principalmente, estão matando a nascente dos rios de Imperatriz, e não estão fazendo nada. Ninguém tem reclamado. Ninguém tem dito nada. Então não adianta propaganda. Eu quero ver ações. Eu quero ver defesa. E vamos cobrar do Ministério Público as ações em defesa do saneamento básico e dos rios em Imperatriz. Chega! Chega! O rio Tocantins pede socorro. Os riachos que cortam Imperatriz não tem mais socorro. Estão agonizando. Não são mais riachos. Eu quero que alguém de Imperatriz me diga que é riacho. E não estou ofendendo a cidade de Imperatriz nem a sua população. O meu carinho e respeito à cidade de Imperatriz. À população de Imperatriz. E nunca fui à cidade de Imperatriz em busca de apoio, em busca de voto, nenhuma liderança. Não tem um único cidadão que abra a boca, que eu tenha cooptado, que eu tenha falado. Eu fui de forma responsável todas as vezes na cidade de Imperatriz. Em nome do presidente Humberto Coutinho, em nome do parlamento estadual, em nome dos outros 41 deputados estaduais, porque eu tenho orgulho de ser deputado. Eu não me vergonho de ser deputado.
E eu vou em todos os lugares, e onde o meu pé toca, é em nome da Assembleia, é em nome do Parlamento Estadual e é em defesa do Parlamento Estadual. Estou aqui em defesa da população. Então, mais uma vez, a quem ousou me atacar na cidade Imperatriz, defende ou recebe algum benefício do governo. Está do lado do povo. Eu estou do lado do povo. Deputado César Pires, você ia fazer uma parte? Senhor presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.